Salmos capítulo 127. Acompanha comigo a leitura desde o versículo 1. Você está lá, amém? Glória a Deus. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Só até aí. Salomão escreveu esse salmo, e no Salmo 127 ele diz que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão, o seu presente. O filho é uma herança de Deus, amém? Filho é uma herança, filho é um presente que Deus nos dá. Mas interessante que Salomão, que vivia numa época de guerras, Salomão que viveu muitas batalhas, que viu seu pai viver muitas batalhas, Salomão compara filhos a flechas. Ele diz, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Salomão, como guerreiro que era, como alguém que vivia, na guerra, ele comparou filhos a flechas. Uma arma de guerra. Salomão não comparou filhos a espada. Salomão comparou filhos a flechas. Por um detalhe muito simples. Os filhos não foram feitos para ficar nas nossas mãos. Os filhos foram feitos para a gente lançar como uma flecha. A espada você mantém ela na sua mão. Você não tira a espada da sua mão. Mas a flecha vai aonde você não pode ir. A flecha alcança aquilo que você não pode alcançar. A flecha vai bem mais longe de onde você está. E um erro que muitas vezes nós cometemos é quando nós queremos ter o domínio dos nossos filhos. Quando nós queremos dominar. Filhos não foram feitos para serem dominados. Deus não nos deu essa herança, Deus não nos deu esse presente para que a gente domine. É só a gente perceber a relação que Deus tem conosco. Em momento algum Deus te domina, porque Ele se dominasse, se Ele te dominasse e se Ele me dominasse, a gente não faria tantas coisas erradas. A gente não escolheria tantas vezes coisas erradas. Isso prova que Deus ele não te domina. Mas, Xandão, a Bíblia diz que os filhos devem honrar pai e mãe, certo? Os filhos devem honrar pai e mãe. Os filhos devem respeitar pai e mãe. Os filhos devem se sujeitar pai e mãe. A questão é como isso deve ser feito. Qual é o conceito da Bíblia sobre sujeição, sobre domínio? Meu irmão, geralmente a Bíblia anda meio que na contramão do mundo. E quando no mundo sujeição, submissão é algo imposto, quando as pessoas dizem, olha, ou você faz isso, ou você é demitido. Ou você bate a meta, ou você é demitido. Quando elas se submetem, te submetem na obrigação, por medo, usando ameaças, não é assim que Deus faz. Deus não submete ninguém ou não sujeita ninguém usando ameaças, usando medo, sendo um dominador. A sujeição na Bíblia, segundo a Bíblia, é uma sujeição de alguém que se coloca sujeito em amor. Alguém que entende o princípio da palavra, alguém que entende aquilo que Deus colocou em cada lugar, e alguém que se sujeita em amor. E nós, como pais, precisamos entender isso. Eu acho que já passou da época da gente trocar aquele discurso de, olha, ou você me obedece, ou isso. Enquanto você estiver na minha casa, debaixo do meu teto, comendo da minha comida... Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão não, fica tranquilo. Tu vai me obedecer.
Quando tu tiver o teu dinheiro, tiver na tua casa, tu faz o que tu quiser. Aqui que manda sou eu. Oxe. Legal o discurso. Só que a pergunta é, por quanto tempo você quer ter o coração do teu filho? Por quanto tempo você quer ter o seu filho com você, perto de você? Você quer que um dia ele saia de casa e o seu coração se desligue do dele? Ou você quer que ele fazendo 30, 40, 50 anos, te dando netos e você tendo o prazer, o privilégio de ser avô, mesmo ele morando na casa dele, com o dinheiro dele, ele ainda continue sujeito a você por amor. Ele ainda continue te honrando, ele ainda continue te respeitando por amor e não por medo ou ameaça. A questão é o quanto tempo? Por quanto tempo esse domínio funciona? O que será que causa na cabeça, no psicológico, no emocional, de crianças que crescem em base de uma ameaça, em base de medo? Como é que essas crianças vão entender o amor de Deus? É por isso que muitas pessoas têm dificuldade no seu relacionamento com Deus. É por isso que quando nós cantamos Abba Pai, nós temos dificuldade de ver Deus como uma figura de pai. Porque talvez a figura de pai que eu tenha não reflete aquilo que Deus é. Fui rápido, me entendeu? É por isso que muitas pessoas têm uma dificuldade na sua comunicação, na sua aproximação com Deus, porque elas viveram com o Pai numa relação de muito mais medo do que um respeito. Então elas não têm respeito por Deus, elas têm medo de Deus. Então elas não conseguem ter intimidade com Deus. E aí Jesus vem, ensinando os seus discípulos a orar. Ele disse, Pai Nosso. Não, mas é Senhor, tem que ter um respeito. Não, tudo bem, pode chamar Deus de Senhor, mas também pode chamar Deus de Pai, de Abba Pai, que quer dizer paizinho querido, meu paizinho amigo, com quem eu tenho intimidade, de quem eu não preciso ter nenhum tipo de medo. Aquele que quando eu erro, ele me acolhe, ele não diz, agora tu te vira com o teu erro. Aquele que me traz para perto, aquele que me ensina no caminho. Aquele que não tem ações punitivas. Aquele que não me trata pelo meu merecimento, porque se fosse assim, eu e você, meu irmão. E qual é a relação que nós estamos estabelecendo com os nossos filhos? No mundo que a gente vê, muitos filhos se perdendo, a gente preocupado, e pais preocupados, mas como é que eu posso preservar o meu filho de experimentar algumas coisas, de viver algumas coisas? Aí no ímpeto de não deixar os nossos filhos sofrer no mundo, a gente pega eles como uma espada e a gente quer ter o domínio sobre a vida deles. Só que você sabe que uma hora ele vai para a escola sozinho, só que você sabe que uma hora você não vai estar com ele 24 horas, ele vai fazer alguma coisa, ele vai caminhar, porque ele é uma flecha. Ele não foi feito para ser espada, dominado por mim ou por você. E é por isso que nem Deus, quando a gente olha na nossa relação com Deus, Deus tem que ser o modelo de pai perfeito para mim e para você, porque se ele não for. Então Deus é a nossa referência do que é ser pai. Vamos, não, mas olha, lá em casa é diferente. Eu é que sei, lá em casa eu tenho a minha sabedoria, eu é que sei como é que eu cuido. Meu irmão, se eu e você não sujeitarmos aquilo que nós entendemos, a direção de Deus, ao princípio de Deus, então nós estamos dizendo que nós sabemos mais do que Deus, que nós somos muito mais experientes do que Deus. Porque se é assim que resolve as coisas, então Deus te trataria assim. Porque se é esse discurso que resolve para cuidar de filhos, então Deus usaria esse discurso com você. Olha, Rosenildo, se você pecar, você não tem a bênção, beleza? Então cuidado, hein? Se isso resolvesse, Deus iria tratar eu e você dessa forma, mas não é assim que ele trata. Lá em Tiago, capítulo 4, Tiago disse no versículo 6, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aí o versículo 7 diz, sujeitai-vos a Deus. Quem é que se sujeita? Eu. Sujeitai-vos, ou seja,
vocês se submetam, vocês se sujeitem a Deus. Deus não vai sujeitar você. Deus não vai te submeter na força, na marra. Não. É eu que me sujeito. Quando o filho pródigo, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, e aquele filho pede herança para o pai, e quis sair de casa, o que o pai fez? Tá bom, filho, está aqui a herança. O filho foi para a rua, gastou o dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas, perdeu todo o dinheiro, estava na miséria, e disse, sabe de uma coisa? Deixa eu voltar para a casa do meu pai. Mas o pai não sujeitou, mas Deus não sujeita, Deus não usa domínio na força. A sujeição tem que partir de mim, de você, de nos sujeitarmos a Deus em amor. Quando em Efésios, no capítulo 5, Paulo começa a escrever, e ele diz, mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos, e maridos, amem a sua esposa. A sujeição, a submissão está completamente ligada ao amor. Eu sei tanto do amor de Deus por mim, eu confio tanto no amor de Deus por mim, eu confio tanto que Ele quer ter o melhor para mim, que Ele me dá o melhor, que eu não tenho problema em me sujeitar a Deus, porque eu sei que Ele me ama. Os nossos filhos têm que estar tão conscientes do nosso amor por eles, do nosso cuidado por eles, do nosso zelo por eles, para que eles se sujeitem em amor, e não na força, e não no discurso de força, num discurso muitas vezes que expressa mais a nossa ira, no tom da nossa voz, na expressão do nosso rosto, do que no amor. Uma das coisas mais duras, eu estava pensando lá em casa, quando eu preparava essa mensagem, pensando no filho pródigo. Uma das coisas mais duras, mais difíceis, é quando o pai deixa o filho livre. Eu vou te explicar. Quando o pai diz, tá bom, filho. Acho que uma das coisas mais duras, enquanto nós pensamos que o pai do filho pródigo parece que estava nem aí para ele, na verdade, o pai do filho pródigo fez uma das coisas mais duras e difíceis de fazer. Ele disse, olha, tá bom, tu quer ir embora? Tu quer pegar a herança? Tu quer fazer as suas escolhas? Tu acha que tu sabe? Deixa eu livre. A pior coisa que pode acontecer para mim e para você é nós não termos mais a direção de Deus. É nós vivermos a nossa própria escolha, Deus dizer, tá bom, tu está livre. Tu quer ir? Tu quer se afastar? Tu quer andar pelos seus caminhos? Tu não quer mais o meu conselho? Tu não quer mais a minha direção? Tá bom, filho, pode ir. Meu irmão, bem melhor é ter a correção. Bem melhor é ter a instrução. Um filho sábio, um filho inteligente, diz Salomão também em Provérbios, não despreza a correção do pai, não despreza a instrução da mãe. Eles são proteção para você, é o que diz Salomão em Provérbios. Agora, se o meu filho não tem sabedoria para entender isso, eu usar da dominação também não vai resolver. E aí você, filho, quando seu pai diz, tudo bem, vai. Melhor você dizer, não, pai, não, me corrige, por favor. Eu estou andando errado, fala comigo. É bem melhor eu e você, como filhos de Deus, nos sujeitarmos à correção, ao ensino de Deus. Hebreus diz que a correção na hora provoca dor, mas depois se vê os frutos. A Bíblia diz que Deus corrige ao filho que Ele ama. A questão é como é que nós queremos ou vamos corrigir os nossos filhos. Quais são os métodos que nós vamos usar para corrigir? Eu preciso de correção, os nossos filhos precisam de correção, mas como nós vamos corrigir? Essa é a questão. Não é deixar o filho solto, é trazer uma correção. Mas de que forma? Será que, como nós estamos fazendo, nós estamos perdendo nossos filhos ou nós estamos aproximando os nossos filhos? Será que a nossa correção está afastando eles de nós ou está aproximando? Já viu algumas pessoas que querem acabar com algum movimento
E aí bate naquele movimento, fala, e quanto mais bate, quanto mais fala, mais força dá aquele movimento. As pessoas querem fazer uma manifestação, não, somos contra isso, não sei o quê, mas quanto mais dá ibope, quanto mais fala, mais aquilo toma força, mais aquilo aparece. A questão é como. Correção é de Deus. Como vamos corrigir? Submissão, sujeitar-se, obedecer, é algo divino, é algo de Deus, é proteção para mim, para você, mas como eu vou exercer isso? Como eu vou fazer isso? No mundo que está dizendo totalmente o contrário, no mundo que diz, olha, faça o que você quiser e pronto, segue as suas vontades e pronto, como é que nós vamos manter os nossos filhos junto a nós? Abre ali comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Versículo 2. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 2. Chegou lá, amém? Glória a Deus. 1 Pedro 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, escuta isso, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Só até aí. Olha que interessante. Pedro tratando de uma outra relação, de uma outra herança. No versículo 1 ele começa falando para os presbíteros. Vocês presbíteros, ou seja, vocês que estão na liderança de uma igreja. Vocês líderes, presbíteros, pastores. Olha, cuida do rebanho, da herança que Deus vos deu. Assim como o salmista diz que os filhos são herança do Senhor para os pais, Pedro está dizendo que o rebanho é herança do Senhor para o pastor. E aí Pedro ensinando essa relação, ele fala, olha, faça isso voluntariamente, não por força, não por ganância, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou seja, líderes, pastores, não tenham domínio, vocês não são donos da ovelha, vocês não são donos da igreja. Quando o sumo pastor aparecer, aí você vai receber a coroa, ou seja, você é pastor, mas você está sujeito a um sumo pastor. As ovelhas não são suas, Deus apenas confiou a vocês, assim como Jesus disse, lá em João 17, Deus, eram os teus e tu me confiaste. Ou seja, as ovelhas foram confiadas ao pastor, os filhos foram confiados aos pais, mas não são propriedade dos pais. E os pais não podem tratar filho como propriedade. Não é propriedade exclusiva de minha. Propriedade exclusiva do Senhor, diz a palavra, amém? Não é minha propriedade. Eu não posso exercer domínio sobre o meu filho. Aí diz, pastores, não exerçam domínio, mas sirva de exemplo. Sirva de exemplo. Que tipo de autoridade nós queremos ter? Uma autoridade imposta? Ou uma autoridade que os nossos filhos veem em nós exemplo? Um exemplo de amor. Um exemplo de bondade. Um exemplo de mansidão. Um exemplo de caráter. Um exemplo de sim é sim, não é não. Um exemplo de fidelidade,
um exemplo de respeito. Se os nossos filhos não vê pai e mãe se respeitando em casa, a gente quer que eles cresçam tendo respeito. Se pai e mãe em casa não se respeitam, fica difícil para o filho entender o que é respeito. Não ajam como dominadores, ajam como exemplo. Mas calma aí, meu pai e minha mãe, olha a vida que eles têm. É o tipo de vida que eu quero ter. É o tipo de casamento que eu quero ter. Quando o pai é exemplo para sua filha, a filha não vai querer qualquer tipo de homem na rua. Porque ele viu um pai que amou a mãe, que respeitou a mãe, que honrou a mãe, que tratou a mãe bem, com educação. Quando vê um cavalo dando ela patada, meu irmão, ela não precisa sofrer agressões para ir na Maria da Penha. Na primeira agressão ela sai fora. Porque ela sabe o que é respeito. Ela sabe o que é ser amada. Ela viu a mãe sendo amada, respeitada, valorizada, elogiada, cuidada. Então, quando ela encontra na rua um homem que não dá isso para ela, ela diz: opa, isso eu não quero não. Eu sei o que é amor. Eu sei o que é um homem que honra uma esposa. Eu sei o que é um homem que valoriza a esposa. Isso para mim eu não quero. Para mim não serve. Ah, mas é bonitão, para mim não serve. Bem-sucedido, para mim não serve. Pode ter dinheiro, pode ser bonito. Não sabe o princípio de honrar, não serve para mim. Não sabe o princípio de se sujeitar, não serve para mim. E da mesma forma, quando a esposa não consegue se sujeitar ao seu marido, ela faz com que a filha tenha problema no casamento, porque não consegue se sujeitar, porque ouviu: olha, estou te criando para tu não ser submissa a homem nenhum, viu? Vai estudar, trabalhar, não depende do dinheiro de homem nenhum. Quando uma mãe traz para a criança essa informação, ela está só indo contra a sabedoria de Deus. Só isso, mais nada. Chega no casamento, bum, problema. E por isso muitos casais se divorciando. E por isso que muitas vezes a gente não consegue, porque ninguém mais consegue se sujeitar a ninguém. As pessoas têm uma dificuldade terrível em se sujeitar umas às outras. Os homens vão entender o que eu estou falando. Futebol agora. O debate no mundo do futebol agora é esse. Paulo Henrique Ganso, que chamou o técnico de burro, o time do Cruzeiro, ou seja, está mostrando uma sociedade que tem problema em sujeição. Mostrando uma sociedade onde a sociedade vê que se sujeitar é algo vergonhoso, onde se humilhar e se sujeitar parece que me ofende. Interessante que quando Pedro fala sobre isso, na sua carta aqui, nos capítulos anteriores, ele diz: olha, se sujeita ao seu Senhor, ei servos, ei empregados, se sujeitem ao seu Senhor, não somente ao bom, mas também ao mal, por causa da sua consciência para com Deus. Ou seja, filho e filha, se sujeita ao pai, não apenas ao bom, mas também ao mal. Se sujeita. Ah, mas eu não vou sujeitar minha mãe e meu pai porque eles são assim, assim, assado. Isso para mim, para você não é desculpa. Se alguém então não quer cumprir a palavra de Deus, então eu também não vou cumprir. Oh, mas se eles não querem cumprir a palavra, os princípios, eu também não vou cumprir. Meu irmão, se ninguém quiser cumprir os princípios da palavra de Deus, eu vou continuar cumprindo, porque eu creio nos princípios de Deus, e eu sei que eles são bênção para a minha vida, são proteção para mim, e eu quero andar debaixo da vontade de Deus. Então não interessa que tipo de pai você tem ou teve, que tipo de mãe você tem ou teve. A questão é que o teu sumo pastor, o teu sumo pai, se existe essa palavra, o teu pai, o pai de todos, ele nunca falhou com você. Ele sempre te amou. Ele sempre te respeitou. Ele sempre te deu valor. Se você não aprendeu isso em casa, se você não teve uma boa referência em casa, você tem uma boa referência aqui, ó. Ah, mas Xandão, a minha referência não foi legal, em casa não foi legal, os meus pais não foi legal. Eu entendo tudo isso, querido. Mas isso não pode servir de desculpa para mim, para você a vida inteira.
Nós temos que renovar a nossa cabeça, a nossa mente com a palavra de Deus. E dizer, calma aí, a minha referência está aqui, ó. E por isso Pedro diz, olha, vocês jovens, se sujeitem aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Precisamos de um pouquinho mais de humildade. Se as pessoas têm dificuldade com humildade, meu irmão, que resiste o soberbo, não sou nem eu, é o próprio Deus. Eu não preciso tratar do soberbo com arrogância, com ignorância, na força. O soberbo, meu irmão, eu deixo para Deus. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Tu quer resistência ou tu quer graça? E é isso que, esses princípios, esses valores, nós precisamos resgatar na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Eu leio Pedro, eu tenho esse texto aqui gravado na minha cabeça, meu irmão, porque eu como pastor não vou sujeitar ninguém, eu não vou dominar ninguém. Ou há uma relação de amor e respeito, ou tranquilo, eu faço como o pai do filho pródigo, fica livre. Qual é o caminho que você quer escolher? O que tu quer fazer? Tranquilo. Porque sujeição sobre pressão, na obrigação, não funciona. Sirva de exemplo. Vamos servir de exemplo, exemplo de amor, de hombridade, de respeito, exemplo de honra. Se os nossos filhos nunca nos vê pedindo perdão, reconhecendo o erro, parece que antigamente era vergonhoso ou errado para um pai pedir perdão a um filho. Meu irmão, só Deus que não tem que pedir perdão, porque só Ele não erra. Mas qualquer pai e mãe aqui já errou com o filho. Já corrigiu na hora errada, da forma errada. Não é vergonhoso chegar, filho, me perdoa. Eu errei contigo. Eu te corrigi da forma errada. Isso não vai fazer o seu filho se prevalecer acima de você. Isso vai fazer você conquistar o coração do seu filho. Isso não é vergonhoso, querido. Isso é ensinar para o seu filho princípios de humildade. Princípios que vão trazer honra para a vida dele. Traz honra, traz humildade. Vamos ali para a gente finalizar em 1 Reis, capítulo 2. Lá no comecinho da Bíblia, depois de Samuel. 1 Reis, capítulo 2. Primeira Reis, capítulo 2. Você chegou lá, amém? Versículo 1. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Escuta isso. Para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Agora vai comigo ao capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5 e 6. Capítulo 3, versículo 5.
E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Só até aí. Olha aqui para mim. Olha que interessante. Quem escreveu o Salmo 127 que nós lemos aqui, que os filhos são herança do Senhor e são como flechas na mão do arqueiro, foi Salomão. Eu li para vocês aqui o capítulo 2 de 1 Reis, na morte de Davi. Ou seja, Davi, perto de morrer, ele foi dar alguns conselhos ao seu filho. Ele disse: ó filho, tu quer prosperar? Então, filho, medita nos caminhos do Senhor, na lei de Moisés. Permanece nesses caminhos, meu filho. Porque se tu fizer isso, Deus me disse que não vai faltar sucessor, nós vamos estar no trono para sempre. Mas, meu filho, ser homem, ser forte e permanece nos caminhos do Senhor, perto de morrer. Foi esse os conselhos de Davi para Salomão. Capítulo 2. Quando nós vamos ao capítulo 3, Deus disse para Salomão: Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. E olha o que Salomão diz sobre o seu pai: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência. O que Salomão disse sobre Davi? Meu pai era reto, meu pai andou nos teus caminhos, meu pai buscou o Senhor. Era esse o testemunho que Salomão tinha do seu pai. Era isso que ele viu o pai dele ser: reto, íntegro, andando nos caminhos do Senhor. Olha, meu pai andava assim, Deus. Era assim que ele andava. E aí, quando Deus disse: Salomão, pede o que quiser que eu vou te dar, meu irmão. Salomão podia pedir riquezas, bens. O que ele pediu? Sabedoria. Minha pergunta para você é: os seus filhos são a tua herança, mas qual é a herança que você está deixando para os seus filhos? Qual é a herança que você tem preocupado em deixar para os seus filhos? Não, mas eu estou trabalhando, estou ralando para caramba, senhor. Não, já estou com 3, 4 casas, estou com 2 carros, já coloquei uma casa no nome dele já, ele tem uma poupança, quando ele fizer 18 anos, a faculdade já está paga, muito bom tudo isso. Mas a melhor herança que você pode deixar para o seu filho é andar com ele nos caminhos de Deus. É a melhor herança que você pode deixar para ele. Você pode talvez não ter condições de deixar casas, uma faculdade paga, uma conta bancária gorda. Mas, meu irmão, mostra para ele o caminho. Porque quando ele estiver com Deus, ele vai pedir para Deus sabedoria. E se ele tiver sabedoria, Deus disse para Salomão: porque tu pediu sabedoria e não riqueza, eu vou te fazer um dos homens mais ricos dessa terra. Foi essa a herança que o pai deixou para o filho. Qual é a herança que você tem se preocupado em deixar para o seu filho? Qual é a herança? Salomão via o pai em caminhos de retidão. Se o meu filho, se o teu filho não nos vê lendo a palavra, tendo uma vida com Deus, uma vida de comunhão, se a vida aqui não é como a vida lá em casa, então nós não estamos deixando para o nosso filho a herança que importa, a única que importa. Diz a história, não sei se é piada de pastor ou se é verdade, que um dia um gurizinho pequeno chegou para o pastor: pastor, não tem como o papai morar aqui na igreja não? Mas por que, meu filho? Não, porque aquele é uma bênção. Ou seja, o papai não é como é lá em casa. Aqui na igreja ele é tão educado com as pessoas, amoroso, né?
ele se dispõe, ele é servo, ele faz tudo aqui na igreja, papai é agora lá em casa. A mãe pede, ele não pode fazer nada. Lá em casa, a mãe isso, o pai aquilo. Não tem como a gente querer ensinar sem exemplo. Não tem como eu ensinar aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não faço. Não tem como eu querer que o meu filho se apaixone pela palavra se eu não sou apaixonado. Tomara que ele seja. Eu quero te dizer que é exemplo, é referência. Aquilo que ele vê, ele repete. Aquilo que ele vê, por mais que não faça na hora, fica guardado. Mas eu vi a minha mãe, uma mulher de oração, a minha mãe uma mulher que orava por mim. Isso marcou a minha infância, querido. Eu cresci vendo uma mãe que ora. Eu disse para vocês, a minha maior referência é a minha mãe, uma mulher que ora. Eu cresci vendo uma mãe que estava no quarto orando. E quando eu saía, mesmo errado, quando ela sabia que não podia me dominar, ela dizia, filho, então vai. Ela só orava. Eu estava lá fora lembrando, minha mãe está orando por mim. Poxa, mas essa vida aqui não é a vida que Deus tem para mim. Não é esse tipo de vida que eu quero para a minha vida. Minha mãe não teve como me dominar. Ela disse como o pai do filho pródigo. Tá bom, filho. Tu quer ir? Com muita dor, eu digo, vá. Com muito pesar no coração, eu digo, vá. Esses caminhos não são bons. Salomão disse, há caminhos que parecem de bem, mas o seu fim são de mortes. Filho, essa escolha não é legal para você. Essas companhias não vão te fazer bem. As más conversações corrompem os bons costumes. Essas companhias não vão te levar para um lugar legal. Filho, filha, cuidado. Se tu não quer ouvir a minha atenção, o meu conselho, eu sou careta, eu estou ultrapassado, eu não sei de nada, tudo bem. Mas a minha mãe orava. Eu tive referência de uma mulher que orava, que lia a palavra, o tempo todo me manda versículo, e diz, filho, eu estou orando por você, e eu vi isso, eu vi aquilo. Eu cresci tendo essa referência em casa, esse exemplo, meu irmão. O texto que Salomão escreveu sobre Davi, eu posso escrever tranquilamente sobre a minha mãe. Minha mãe é uma mulher reta, que andou nos caminhos do Senhor, uma mulher que age com sabedoria, uma mulher que ama a Deus, a palavra de Deus, uma mulher que se doa pelas pessoas sem nenhum tipo de... se doa por todo mundo, uma mulher que aconselha todo mundo. Minha mãe. Filhos não são espadas, filhos são flechas. A questão é, para onde você está mirando a tua flecha? Aonde está o seu alvo? Nós estamos muito preocupados com o alvo do nosso filho, com a escolha do nosso filho. A gente tem que estar mais preocupado com a nossa escolha, com o nosso alvo. Aonde é o teu alvo? O teu alvo é Jesus. Tu está apontando a flecha para lá, para Jesus. Se eu ando com Deus, meu irmão, se eu tenho uma vida com Deus, é para lá que eu estou apontando a minha flecha. Por mais que no caminho as nossas flechas se percam um pouquinho, faça algumas escolhas erradas, tortas, eu confio no Senhor, que eles vão crescer, eles vão envelhecer, eles não vão desviar do caminho de Deus. Porque o domínio não tem como, não funciona. O que funciona, exemplo de amor, de vida com Deus, de respeito, de humildade, de submissão. A palavra se sujeitar, se submeter, no original, quer dizer ceder espontaneamente à vontade de outro. Ceder espontaneamente. Quer dizer cooperar. Quer dizer assumir responsabilidades. É isso que quer dizer sujeição lá no original. Eu vou cooperar. Eu vou assumir responsabilidades. Eu vou ceder espontaneamente à vontade de outro.
E quando nós lemos muitas vezes na Bíblia, mulher se sujeita ao seu marido e marido ame a sua esposa, parece que só a mulher tem que se sujeitar e só o marido tem que amar. Só que amar é para todos e sujeição é para todos. Quando o homem muitas vezes cede à vontade da mulher, o homem está se sujeitando à mulher e também não tem nenhum problema nisso. O amor é para os dois. A sujeição é para os dois. O cooperar é para os dois. O ceder espontaneamente à vontade é para os dois. O assumir responsabilidade é para os dois. Porque se só a mulher tem que se sujeitar, então só o homem tem que amar. Então a mulher não tem que amar o homem. Então só o homem ama e só a mulher se sujeita. E se fosse para escolher, eu preferia ficar com a sujeição. Porque amar do tipo de Deus não é qualquer tipo de amor. É o amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo espera e tudo crê. Só pensa um pouco sobre isso. Vamos sair de uma mente que a gente entendeu que sujeição é isso, submissão é isso. E por isso que submissão ofende uma mulher quando ela escuta e traz um domínio ao homem quando ele escuta. Está errado as duas coisas. Não tem que ofender a mulher e não tem que colocar o homem numa posição superior e de soberba. As duas coisas estão erradas. Você foi edificado, amém? São princípios para a vida, querido. São princípios para a vida. Salva casamento. Salva a relação de pais e filhos. Salva. Não, nem estou casado ainda. Então vai escutando. Vai aprendendo. Para escolher bem. Porque não tem príncipe encantado. Tem escolhas. Mas quando eu nasci, Deus separou ele para mim. Está separadinho lá para mim. Não, é a escolha sua. Sobe aqui o louvor, por favor.